Olá, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com você, esteja em paz, como deve ser hoje aqui em mais uma edição do nosso Café. Café com Jesus, nós vamos falar sobre Levítico capítulo 6. Mas primeiro vamos fazer a leitura e depois a reflexão, então acompanhe comigo a leitura, por favor. Disse ainda o Senhor a Moisés: se alguém pecar cometendo um erro contra o Senhor, enganando o seu próximo no que diz respeito a algo que lhe foi confiado, ou deixado como penhor, ou roubado, ou se lhe extorquir algo, ou se achar algum bem perdido e mentir a respeito disso, ou se jurar falsamente a respeito de qualquer coisa, cometendo pecado, quando assim pecar, tornando-se por isso culpado, terá que devolver o que roubou ou tomou mediante extorsão, ou o que lhe foi confiado, ou os bens perdidos que achou, ou qualquer coisa sobre a qual tenha jurado falsamente, fará restituição plena, acrescentará a isso 1/5 do valor e dará tudo ao proprietário no dia em que apresentar a sua oferta pela culpa. E por sua culpa trará ao sacerdote uma oferta dedicada ao Senhor, um carneiro do rebanho sem defeito e devidamente avaliado. Dessa forma, o sacerdote fará propiciação por ele perante o Senhor, e ele será perdoado de qualquer dessas coisas que fez e que o tornou culpado. A regulamentação acerca do holocausto. O Senhor disse a Moisés: dê este mandamento a Arão e a seus filhos, a regulamentação acerca do holocausto. Ele terá que ficar queimando até manhã sobre as brasas do altar, onde o fogo terá que ser mantido aceso. O sacerdote vestirá suas roupas de linho e os calções de linho por baixo, retirará as cinzas do holocausto que o fogo consumiu no altar e as colocará ao lado do altar. Depois trocará de roupa e levará as cinzas para fora do acampamento, a um lugar cerimonialmente puro. Mantenha-se aceso o fogo no altar, não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. A regulamentação da oferta de cereal. Esta é a regulamentação da oferta de cereal. Os filhos de Arão a apresentarão ao Senhor em frente ao altar. O sacerdote apanhará um punhado da melhor farinha com óleo, juntamente com todo o incenso que está sobre a oferta de cereal, e queimará no altar a porção memorial como aroma agradável ao Senhor. Arão e seus filhos comerão o restante da oferta, mas deverão comê-lo sem fermento e em lugar sagrado, no pátio da tenda do encontro. Essa oferta não será assada com fermento. Eu a dei antes a eles como porção das ofertas feitas a mim com fogo. É santíssima como oferta feita pelo pecado e como oferta pela culpa. Somente os homens descendentes de Arão poderão comer da porção das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo. É um decreto perpétuo para suas gerações, tudo o que nelas tocar se tornará santo. O Senhor disse também a Moisés: esta é a oferta que Arão e seus descendentes terão que fazer ao Senhor no dia em que ele for ungido. Um jarro da melhor farinha, como na oferta regular de cereal, metade pela manhã e metade à tarde. Prepare-a com óleo numa assadeira, traga-a bem misturada e apresente a oferta de cereal partida em pedaços, como aroma agradável ao Senhor. Todo sacerdote ungido dos descendentes de Arão também preparará essa oferta. É a porção do Senhor por decreto perpétuo e será totalmente queimada. Toda oferta de cereal do sacerdote será totalmente queimada, não será comida. A regulamentação da oferta pelo pecado. O Senhor disse a Moisés: diga a Arão e aos seus filhos a regulamentação da oferta pelo pecado. O animal da oferta pelo pecado será morto perante o Senhor no local onde é sacrificado o holocausto. É uma oferta santíssima. O sacerdote que oferecer o animal o comerá em lugar sagrado, no pátio da tenda do encontro. Tudo o que tocar na carne se tornará santo. Se o sangue respingar na roupa, será lavada em lugar sagrado. A vasilha de barro em que a carne for cozida deverá ser quebrada, mas se for cozida numa vasilha de bronze, a vasilha deverá ser esfregada e enxagada com água. Somente os homens da família dos sacerdotes poderão comê-la. É uma oferta santíssima. Mas toda oferta pelo pecado, cujo sangue for trazido para a tenda do encontro, para propiciação no lugar santo, não será comida, terá que ser queimada. Senhor nosso Deus, muito obrigado por mais um dia aqui que estamos, Pai, refletindo hoje sobre Levítico capítulo 6. Agora pedimos a Tua bênção, Pai, discernimento, paz, sabedoria, clareza de ideias, para que possamos refletir sobre essa passagem. Oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, então, o livro de Levítico, ele redetalha, então, esses regulamentos, essas instruções de Deus para a nossa comunidade, né, de Israel ali, estabelecendo as normas precisas para manter a santidade, restaurar relacionamento com o Senhor e orientar também a conduta dos sacerdotes na condução do culto.
Então esse capítulo 6, ele trata tanto da reparação das ofensas cometidas contra o próximo e contra Deus, quanto das regras diárias e específicas ali para a administração das ofertas no altar, destacando então que a gente vê aqui a responsabilidade do povo, a dedicação contínua da linhagem de Arão e a manutenção do fogo sagrado. Então comecemos aqui pela estrutura, né, dividida em 4 blocos aqui desse capítulo. O primeiro grupo de versículos, bloco 1, é a oferta pela culpa, que tem a questão da restituição e da reparação, dos versículos 1 até o 7. E aí nós temos instruções, então, em como proceder em casos de desonestidade, quebra de confiança, roubo ou posse indevida de bens alheios. Meus irmãos, é o ser humano, então precisa ter isso. Para além da ofensa ao próximo, o texto estabelece que essa atitude constitui infidelidade contra o Senhor. O infrator, então, deveria restituir o valor integral ao dono, acrescentar ainda 1/5 como compensação e apresentar um carneiro sem defeito como oferta pela culpa ao Senhor para receber o perdão. Sobre essa questão dessa regra dos 120% e a justiça restaurativa que a gente tem é o seguinte: a exigência de devolver o valor integral e mais um tanto, mais aí 1/5, mostra que a expiação bíblica não era apenas um ato ritual, abstrato. Ela exigia então a reparação concreta do dano, como se fosse uma indenização, digamos assim. A vítima então não devia apenas ser ressarcida, mas também compensada pelo prejuízo, ainda que temporário, enquanto esse infrator assumia a responsabilidade material antes de buscar o perdão do altar. Nós temos daí o segundo bloco da oferta tostada e do fogo perpétuo no altar. A orientação direta a Arão e a seus filhos sobre o holocausto aqui, dos versículos 8 até o 13. E o holocausto então deveria permanecer sobre a lareira do altar durante toda a noite até a manhã, enquanto o fogo era o quê? Mantido aceso. O sacerdote, então, vestindo roupas de linho, deveria remover as cinzas e depois trocar de vestes para levá-las para fora do acampamento. Quero destacar aqui a ordem expressa para que o fogo no altar jamais se apagasse, sendo então alimentado com lenha todas as manhãs. Aí nós vemos nos versículos 10 e 11 o dever invisível e contínuo. Por quê? Porque existia uma tarefa de recolher cinzas e alimentar esse fogo pela manhã, e isso acontecia todo dia na transição da noite para o dia, longe dos olhos da multidão. Esse sacerdote então devia vestir as vestes simples de linho para recolher as cinzas e trocar de roupa para levá-la para fora do acampamento. Então isso está demonstrando o quê? Que o serviço de Deus envolve rotinas ordinárias, trabalhos que não são glamourosos, que têm pouco status, digamos assim, e uma disciplina constante, que vai sustentar então essa chama visível do culto público. Aí nós imaginamos, mas isso era uma rotina exaustiva só de imaginar, não dá um cansaço? E a impressão realmente de um serviço ser sem trégua, 24 dias por 7 dias, 24 horas por 7 dias de semana, é perfeitamente precisa. Por quê? Porque o altar do holocausto, gente, exigia fogo queimando ali continuamente sem apagar. A gente está vendo isso nos versículos 12 e 13 aqui da leitura que a gente fez. Então, isso significava o quê? Plantões noturnos diários para alimentação da lenha, remoção das cinzas e também a vigilância do pátio. E além dos sacrifícios todos, além dessa escala ininterrupta, o trabalho era braçal, o trabalho era insalubre também. Por quê? Porque abater animais ali de grande porte, carregar carcaças, lidar ali com sangue, lavar utensílios, inspecionar as feridas e coordenar uma multidão que chegava sem parar para apresentar suas ofertas, era pecado e sacrifício imolado para tudo quanto é lado, edificar, espantado, até mesmo admirado. Eu sei que teve a rima também, mas é para você compreender essa questão dessa rotina, vamos dizer assim, exaustiva que havia, e como a família de Arão aguentava essa carga. Era uma pergunta muito comum nossa. Então era bastante gente, era bastante pecado, era trabalho até não querer mais? Pois é. Veja só, havia também, vamos pensar aí, uma divisão de tarefas com os levitas. A família sacerdotal, descendentes diretos de Arão, cuidava do ritual e do altar.
mas a tribo de Levi como um todo também atuava nessa infraestrutura pesada, né? No transporte de materiais, na montagem, na desmontagem, na segurança do perímetro ali e da manutenção. Também tinha as escalas, os turnos rotativos, ninguém ficava no altar o tempo todo. Mais tarde, o que a gente vai ver? Que essa estrutura ela foi ali formalizada até pelo rei Davi nos 24 turnos, as turmas sacerdotais, onde a gente vai ver em 1 Crônicas, capítulo 24, adiante, onde cada grupo servia por uma semana e depois retornava para sua casa e para suas cidades. E temos também a questão da provisão direta, porque a subsistência da família sacerdotal dependia o quê? Diretamente desse trabalho. Eles não tinham porção de terra ali para agricultura, como as outras tribos. Parte da carne, parte da farinha, dos grãos oferecidos era destinado ao seu sustento, tá? O volume de sacrifícios diários revelava tanto a constante fragilidade divina, a constante fragilidade humana, tá? Quanto a demanda por purificação. Na perspectiva do Novo Testamento, gente, essa repetição diária, sem fim, apontava exatamente para a limitação daquele sistema, e aí a gente vai perceber que esse sistema sacrificial antecipava a necessidade do quê? A necessidade de um sacrifício definitivo que encerrasse definitivamente essa rotina esgotante. Isso a gente vai ver em Hebreus capítulo 10, versículos 11 e 12, na pessoa de Jesus Cristo. Então, a gente vai perceber essas questões todas aqui, né, para poder seguir firme conosco. E aí, nós temos então no terceiro bloco, dos versículos 14 até o 23, a oferta de cereal, as regras de consumo e santidade, procedimentos para a apresentação da oferta cereal diante do Senhor. Veja só, uma porção representativa, vamos dizer assim, né, que era um punhado de flor, de farinha ali com azeite e com incenso, era queimada como aroma agradável ali no altar. Então o restante pertencia a Arão e seus descendentes para ser comido como pão sem fermento em lugar sagrado no pátio da tenda do encontro. Esse texto também define, né, a oferta diária de cereal que o sacerdote ungido deveria apresentar. Metade pela manhã, metade pela noite, ali é como a gente vai vendo, né? Para que metade da tarde, sendo inteiramente queimada no altar, sem que dela nada fosse comido. A oferta de cereal, gente, do próprio sacerdote, veja só, ao contrário das ofertas trazidas pelo povo, nas quais os sacerdotes comiam uma parte, a oferta de cereal trazida pelo próprio sacerdote ali ungido deveria ser queimada por inteiro. Isso impedia então qualquer conflito de interesse no ministério. O líder espiritual não podia se beneficiar materialmente do seu próprio ato de consagração a Deus. Temos depois o último bloco, dos versículos 24 ao 30, que é a oferta pelo pecado, santidade e destinação da carne. Então, a questão das determinações ali sobre o sacrifício pelo pecado, que deveria ser morto ali no local do holocausto, perante o Senhor, né? Por ser santíssima, a carne então era reservada para o sacerdote, que realizava o ato de expiação, ali a ser comida no pátio da tenda do encontro. Tudo o que tocasse a carne tornava-se santo, e as vestes respingadas de sangue deveriam ser lavadas em lugar sagrado. E aí nós temos as questões do vaso de barro e também os vasos de bronze, né? Os vasos de barro deveriam ser quebrados, e os vasos de bronze deveriam ser esfregados e lavados com água. E aí nesse caso a gente percebe que caso o sangue da oferta fosse levado para a tenda do encontro, a carne não poderia ser comida, devendo ser totalmente queimada no fogo. Sobre essa questão de vaso de barro, vaso de bronze, veja só, ali no versículo 28, isso tinha um princípio de absorção e de santidade também. Por quê? Porque o vaso de barro que deveria ser quebrado, por ser poroso, ele absorvia o quê? Absorvia a gordura, absorvia os sucos ali do sacrifício, do sacrifício santíssimo, e por isso deveria ser quebrado para não ser profanado com uso comum posterior. Já o vaso de bronze, por ser ali impermeável, podia ser purificado mediante ali a fricção, a lavagem. Isso convida o quê? A refletir sobre como diferentes recipientes retêm a marca daquilo com que entram em contato. Bem, o capítulo 6 de Levítico ensina que a verdadeira espiritualidade, então, integra a integridade relacional e a disciplina do culto. Ao exigir a restituição do prejuízo antes do sacrifício ritual, a Bíblia demonstra que a reconciliação com o próximo é indispensável, simplesmente indispensável para o perdão divino. E nos lembra a necessidade, então, do quê? De uma dedicação contínua, zelosa, ordenada no serviço para Deus,
onde a santidade abrange tanto os atos de justiça social quanto a postura reverente no altar. Qual que é o nosso desafio para hoje? É que Deus nos dê a graça de sondar a nossa própria vida e que cada um de nós aí coloque sobre o seu altar, sobre o altar de Deus, a oferta mais sincera, pedindo então que Deus perdoe as nossas falhas intencionais e ocultas muitas vezes, que repare os nossos relacionamentos com o próximo e que mantenha a chama acesa do seu espírito em nosso coração, para que o meu sacerdócio, o seu sacerdócio diário, o nosso, jamais se apague diante dessas distrações que o mundo tenta colocar sobre nós. Espero que você tenha gostado aqui da nossa edição adicional aqui do nosso Café com Jesus. Um grande abraço, até a próxima, Deus abençoe, a paz, valeu!